Revelado, marido infiel, gel trocado por cola e uma ajuda surpreendente dos bombeiros. A vida de Maria, uma mulher de 32 anos nascida e criada em São Paulo, desmorona em um piscar de olhos. Dentro da cozinha do badalado restaurante no coração da Vila Madalena, a rotina estava a 1000 por hora. O cheiro do tempero fresco e as vozes dos colegas ocupavam o espaço, enquanto ela organizava os pedidos com maestria. Mas uma mensagem anônima no celular mudaria tudo. Carlos está te traindo com uma colega de trabalho. O mundo de Maria girou, e seu coração disparou como se estivesse correndo uma maratona. Era como se o chão tivesse cedido sob seus pés. A imagem de seu amado Carlos, um gestor íntegro e trabalhado com amor por construir uma vida ao lado dela, se desfazia diante de seus olhos. Após o trabalho, Maria foi diretamente à casa da avó, Dona Neide, uma mulher sábia com um coração enorme. A avó, com sua voz doce, começou a aconselhar Maria sobre a importância da lealdade e do valor da família. Maria escutou, mas a dor da traição queimava como uma chama intensa dentro dela. Com lágrimas nos olhos, decidiu que não deixaria que essa traição destruísse sua vida sem lutar. Preciso da verdade, pensou, determinada a ponto no escritório de Carlos. O clima era igualmente tenso. A pressão era imensa para entregar um grande projeto. E, apanhado em seus próprios pecados, ele confundiu gel com cola durante a execução das obras. O resultado foi desastroso, uma estrutura em colapso e um incêndio que chamou os bombeiros para a cena. O desespero e a vergonha o acometiam, e enquanto via as chamas dançarem, sua consciência pesava sobre seu peito. Entre os bombeiros estava Tiago, um amigo de Maria, que lutava contra as chamas com bravura. Ele percebeu o estado de Carlos e a tensão no ambiente. No final do dia, após controlar o incêndio, Tiago foi até a casa de Maria, trazendo notícias que deixariam seu mundo ainda mais confuso. Ao contar sobre a falha de Carlos no trabalho e a sua infidelidade, Maria ficou em choque. O sofrimento de hoje se tornaria um dilema que ela precisaria enfrentar. Como você pode fazer isso, Carlos? Imaginou, já fervendo de indignação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Apanhada em meio a essa tempestade emocional, Maria começou a refletir sobre suas próprias habilidades que sempre estiveram ofuscadas. Com a ajuda da avó e dos bombeiros que frequentemente apareciam em sua casa em busca de uma refeição caseira, a ideia de abrir seu próprio negócio de pratos caseiros começou a germinar. De repente, aquela traição parecia ser uma porta que se abria para uma nova vida. Mas ainda restava a pergunta crucial: Carlos ainda teria espaço em seu coração? Enquanto se preparava para o dia da inauguração de sua nova empreitada, o telefone tocou. Era Tiago, com uma revelação que poderia mudar tudo mais uma vez. Agora, mais do que nunca, Maria se perguntava se conseguirá encontrar seu caminho sem olhar para o passado. O que acontecerá a seguir? Maria respirou fundo ao ouvir o nome de Tiago do outro lado da linha, seu coração disparando em antecipação. Ele parecia tão animado, mas Maria percebeu que havia algo sério por trás de sua voz. Oi, Tiago. O que foi? Perguntou, a ansiedade crescendo enquanto imaginava as novas reviravoltas que poderiam surgir naquele dia. Maria, eu estive pensando sobre Carlos. O que você pretende fazer? A pergunta direta o pegou de surpresa. Eu estou aqui para ajudar, mas você precisa decidir o que quer. Maria olhou pela janela, as luzes da cidade piscando como se fossem estrelas. O que eu quero? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente. A dor da traição ainda estava fresca, mas, ao mesmo tempo, a ideia de um novo começo acendia uma chama de esperança dentro dela. Eu estou pensando em abrir um negócio de pratos caseiros. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Agora, talvez seja a hora, respondeu, sua voz cheia de determinação. Isso é incrível, Maria. Mas e quanto ao Carlos? Você não vai querer resolver isso antes de seguir em frente, certo? As palavras de Tiago fizeram Maria hesitar. As memórias de momentos felizes com Carlos passaram pela sua mente. Eles riram juntos, sonharam sobre o futuro. Mas será que esse futuro ainda existia? Eu preciso de mais informações sobre o que aconteceu. Sabe como ele nunca me daria a verdade, ela falou, a frustração ecoando em sua voz.
Certeza. Eu vou te ajudar. Podemos investigar isso juntos. O que você acha? A ideia de Tiago ao seu lado, à frente daquela busca por respostas, trouxe uma sensação de alívio. Mas isso também a forçava a encarar seus sentimentos, algo que ela ainda não estava pronta para fazer. Tiago, eu só não sei se consigo me machucar novamente. E se ele não merecer uma chance? É você quem decide, Maria. A verdade pode doer, mas ignorá-la pode ser ainda pior. Vamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Só então, você decide o que fazer. Maria sentiu um frio na barriga. As sombras do passado estavam prestes a serem iluminadas, mas sua coragem ainda estava por ser testada. Ok. Vamos fazer isso. Depois de desligar, Maria começou a fazer planos. O primeiro passo para o negócio já estava delineado, mas o segundo, de encarar Carlos, parecia um desafio ainda maior. Com o apoio da avó e a motivação que Tiago estava despertando nela, ela decidiu que a verdade era o que precisava. Mesmo que doesse ponto naquela noite, enquanto descansava, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se ela falasse com a colega de Carlos? Seria um risco, mas talvez essa fosse a maneira de obter as respostas que tanto desejava. Mas o que diria? Como ela se comportaria? A ansiedade e a determinação se misturavam dentro de seu peito. Na manhã seguinte, com a mente repleta de incertezas e a força crescente para enfrentar os desafios, Maria pegou o telefone e decidiu ligar para a colega de Carlos. O coração batendo rápido, ela pensou, e se ela me disser a verdade? Será que estou pronta para ouvir? O dia prometia revelações, e a coragem que ela não sabia que tinha começava a emergir. Ao apertar o botão de descagem, Maria não tinha ideia de que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava, ou de que aquela ligação mudaria para sempre o rumo de sua vida. O telefone tocou no ar silencioso, cada toque ressoando como um tambor dentro do peito de Maria. Ela se esforçou para controlar a respiração enquanto aguardava que do outro lado alguém atendesse. Atende, por favor, sussurrou para si mesma, como se esse pedido fosse capaz de fazer o universo conspirar a seu favor. Finalmente, uma voz familiar soou. Oi, Maria, tudo bem? Era Juliana, a colega de trabalho de Carlos. Maria ajeitou os fios de cabelo nervosamente, tentando reunir coragem. A voz de Juliana sempre soou amistosa, mas hoje era como um fio de tensão que raiava entre elas. Oi, Juliana. Eu precisava de uma ajuda sua, começou, sentindo um nó na garganta. As palavras lutavam para sair, mas a necessidade de esclarecer tudo superava o medo que se instalava em seu coração. Claro. O que você precisa? Perguntou Juliana, talvez sem perceber o peso por trás da pergunta. Maria respirou fundo. Eu estou tentando entender umas coisas sobre o Carlos. E eu pensei que você poderia me contar se soubesse algo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ela podia sentir Juliana hesitar. Maria, eu não sei se é bom falar sobre isso. As palavras pareciam pesadas, como se carregassem um segredo que estava prestes a se revelar. Por favor, Juliana. Preciso saber. Eu estou tentando seguir em frente, mas a situação é complicada. Se você souber de algo, eu preciso da verdade. A última frase escapou como um sussurro desesperado. Era uma súplica. Finalmente, Juliana cedeu, a voz trêmula. Ok, mas é difícil. Carlos, ele não é quem você pensa que é. Houve algumas coisas. Algumas pode ser complicadas. Maria sentiu o mundo ao seu redor perder a cor, a ansiedade tomando conta novamente. O que você quer dizer? Ele teve algumas aproximações. Não estou dizendo que se passou algo, mas ele se mostrava diferente. E tinha aquela mensagem enigmática no celular dele, que ele apagou na sua frente, lembram? Eu não acreditei no que vi, mas também não quis me envolver. Maria sentiu algumas lágrimas ameaçarem escapar. O que ela havia escutado deixou triste, mas também mais confusa do que antes. Sentiu vontade de perguntar mais, mas o tempo parecia escorregar entre os dedos. Você sabia? Você poderia ter me dito antes. Como você pôde deixar isso acontecer? Sua voz soou quase como um lamento, a sensação de traição se expandindo. Eu não sabia, Maria. Eu não sabia que ele poderia te machucar. Tentei protegê-la, disse Juliana, angustiada. A conversa passou a parecer um jogo de gato e rato. Cada frase tinha suas armadilhas e revelações, revelações que acendiam uma chama de determinação dentro dela. O que Maria realmente queria saber era se ainda havia alguma chance de consertar tudo ou se estava realmente perdida. Juliana, por favor, se você souber mais, me diga.
Eu preciso entender se há algo mais nesse caminho que eu estou prestes a seguir. Juliana suspirou. Maria, eu vou te passar tudo o que eu sei. Mas você precisa estar preparada para ouvir. O coração de Maria pulsava freneticamente. O momento que decidiria seu futuro estava prestes a se desenrolar naquelas palavras. A chance de entender e a coragem de enfrentar a verdade que se aproximava poderiam mudar tudo. Eu estou pronta, disse Maria, com a voz decidida, embora seu coração gritasse o contrário. Mas então, antes que pudesse receber qualquer nova informação, um estrondo ressoou do lado de fora. Maria, se virando rapidamente, viu fumaça subir por cima do telhado vizinho. O desespero tomou conta. O que estava acontecendo? E se isso fosse mais do que um simples incêndio, uma sensação estranha de pressentimento a envolveu. Era apenas uma coincidência, ou aquelas chamas iriam acabar refletindo sobre tudo que estava prestes a ser revelado. Maria sentiu o coração nitidamente acelerado enquanto a fumaça se espalhava, obscurecendo o céu azul que antes a confortava. Era como se uma tempestade estivesse se formando não apenas do lado de fora, mas dentro dela também. O impulso de deixar Juliana falando sozinha e correr para fora era forte, mas ela se forçou a permanecer naquela conversa, mesmo que cada segundo parecesse uma eternidade. Maria? A voz de Juliana trouxe de volta a realidade. Você ainda está aí? Sim, estou aqui. Mas essa fumaça, o que está acontecendo? A preocupação invadia seu tom, misturada à sensação de urgência em descobrir a verdade sobre Carlos. Juliana hesitou. Claro, mas o que eu sei pode ser muito difícil de ouvir. E, sinceramente, eu não sei se devemos nos concentrar em Carlos ou no que está acontecendo agora. Maria respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Seja lá o que for, é melhor terminar essa conversa agora. Eu preciso saber, Juliana. Não posso viver mais nesse limbo. O ar ficou denso com silêncio por um momento, até que, finalmente, Juliana falou. Está bem. Havia uma mulher, Maria. Alguém com quem o Carlos estava se envolvendo. Eu não sei os detalhes, mas sentia que havia algo. E aquela mensagem? Ele se encontrava com ela. Frequentemente. As palavras de Juliana voavam em sua mente como flechas, cada uma atingindo um ponto vulnerável. O que deveria ser uma libertação se tornou uma verdadeira prisão de dúvidas e inseguranças. Você sabia disso e não disse nada? Como você pôde ser tão conivente? Maria lutou contra a frustração, a sensação de traição ferindo mais ainda. Juliana respondeu numa voz quase inaudível. Eu realmente não sabia. Eu pensei que era só um flerte passageiro. Eu não queria te dar falsas esperanças ou pânico à toa. Maria sentiu uma onda de impotência, como se as palavras paralisassem seus sentimentos. Ela olhou pela janela e viu o movimento frenético dos bombeiros chegando, a sirene cortando o ar como um grito de alerta. O desespero do incêndio ao lado alimentava um fogo interior que crescia dentro dela. A verdade que precisava saber parecia tão longe quanto a fumaça se dissipando no céu. Juliana, eu não sei o que fazer agora. O que eu faço com essa informação? Disse, quase em um sussurro, sentindo-se perdida. Você deve confrontá-lo, Maria. Pergunte a ele sobre isso. Nunca é tarde demais para buscar a verdade. A voz de Juliana soou resoluta, mas havia uma fragilidade que a acompanhava. E se a verdade for insuportável? Melhor saber do que viver na incerteza. Você é forte, Maria. E, além disso, tenho uma ideia. Você deve falar com essa mulher. Pode ser a única forma de realmente entender o que está acontecendo. A ideia de encontrar a amante de Carlos fez seu estômago revirar. Ela pensou no que poderia acontecer se realmente se encontrasse com a mulher que havia causado essa dor. E, ao mesmo tempo, sentia que era a única forma de confrontar sua realidade. Mas então, um barulho alto interrompeu seus pensamentos. Outra explosão, agora mais próxima. O prédio vizinho fervilhava em chamas e as sirenes se tornaram quase ensurdecedoras. Sentindo uma onda de impulso, Maria se levantou. Era a hora de agir. Juliana, eu vou lá fora e vou descobrir o que está acontecendo. Precisamos evacuar, a situação está piorando. Não. Maria, cuidado. Mas as palavras de Juliana se perderam no caos. Ao abrir a porta, Maria se deparou com o calor intenso e a fumaça espessa que praticamente envolvia. O cheiro de queimado era sufocante, e a cena diante dela era aterrorizante. Equipes de resgate tentavam controlar as chamas. Rapidamente, dirigiu-se ao ponto de encontro, onde um grupo de pessoas estava sendo direcionado por um bombeiro.
Mas uma pergunta continuava a ecoar na mente dela. E se aquele incêndio fosse apenas o prenúncio de uma verdade ainda mais explosiva sobre Carlos? Com o coração em um mar de emoções, Maria não podia deixar de pensar. Alguma coisa aguardava, e ela precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. O que ela encontraria no meio da fumaça e do caos poderia mudar tudo novamente. Maria sentia o coração pulsar com mais intensidade a cada passo que dava. O pânico ao seu redor era palpável. Gritos, sirenes e o barulho do fogo pareciam uma sinfonia estridente, cheia de desespero e incerteza. Suas mãos tremiam, mas havia uma determinação cada vez maior dentro dela. Se tinha uma chance de descobrir a verdade sobre Carlos, precisava aproveitar esse momento caótico. Ao chegar ao ponto de encontro, ela notou uma figura familiar entre os presentes. Paulo, um antigo amigo de Carlos. O rosto dele estava pálido, e seus olhos transmitiam uma preocupação genuína. Maria hesitou, mas a necessidade de se conectar com alguém que conhecia Carlos era forte. Paulo, o que aconteceu? Perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do nó formado em sua garganta. Maria, querida, estava tudo tranquilo até que as chamas começaram a se espalhar. Ninguém esperava, foi tudo tão rápido, ele respondeu, os olhos vasculhando a multidão em busca de algo ou alguém. Ela não conseguia focar no incêndio. Sua mente estava na conversa com Juliana, na revelação dolorosa que ainda ecoava em sua cabeça. Mas então, uma ideia começou a tomar forma. Se Paulo estava ali, talvez ele soubesse sobre a tal mulher que Carlos estava vendo. Paulo, você viu o Carlos? Ele estava comigo antes do incêndio. Preciso saber se ele está bem. E há rumores de que ele está se envolvendo com outra mulher, Maria confessou, a voz falhando no fim. A expressão de Paulo mudou. Ele parecia hesitante, o que aumentou a ansiedade dentro dela. Maria, eu realmente não sei. Mas eu ouvi algumas coisas. Ele parecia diferente, sabe? Com um sorriso que não era só seu. Como se estivesse energizado por algo ou alguém, ele disse, olhando para o chão, como se estivesse pesando suas palavras. Nesse momento, Maria se sentiu despedaçada. Não apenas pela possibilidade da traição, mas pela dor de lembrar do Carlos que sempre foi tão afetuoso e atencioso. Se o amor que ela sentia por ele era real, por que a realidade parecia tão estranha, tão distante? A fumaça mais densa começou a envolvê-los. Uma sirene se aproximou, ecoando em meio ao caos, mas, para Maria, tudo se resumia a uma única escolha: confrontar as mentiras que a cercavam. Paulo, eu tenho que buscar a verdade, disse, com a voz mais forte que se sentiu capaz de produzir. Se ele está com outra mulher, eu preciso saber. Por que não posso viver com essa dúvida? A urgência em sua fala desatou um alívio momentâneo nos olhos de Paulo, como se a decisão dela trouxesse esperança. Eu posso te ajudar. Vamos procurar por ele. Não podemos ficar aqui parados enquanto tudo isso acontece, disse Paulo, agora sentado na mesma intensidade de mergulho emocional que Maria estava sentindo. Ela acenou, e os dois se afastaram do grupo, com o calor sufocante da chama se intensificando ao fundo. Mas antes que pudessem ir mais adiante, um estrondo ensurdecedor fez com que ambos parassem. Um pedaço de estrutura desabou de um edifício em chamas, criando uma nuvem de poeira e fumaça que dançou ao vento. Vamos, rápido! Gritou Paulo, puxando Maria para longe do caos. Mas suas pernas hesitaram um segundo a mais. Algo dentro de Maria a impediu de correr. De imediato, ela se lembrou que a mulher com quem Carlos se encontrava poderia estar em perigo. Uma necessidade de proteção a invadiu. Paulo, e se ela também estiver no meio disso? Se ela estiver lá dentro? Questionou Maria, um pânico quase paralisante tomando conta dela. Sem perder a força, Paulo a encarou e disse: precisamos entrar juntos. Podemos ajudar. Mas, você precisa se preparar para tudo e enfrentar o que quer que encontre. Sentindo o peso daquela verdade se aproximar, Maria sabia que o caminho adiante seria ainda mais complicado do que ela imaginava. A cada instante, a verdade sobre Carlos, a amante e o incêndio se entrelaçavam e criavam um fardo que parecia tão pesado quanto a fumaça ao seu redor. Então vamos, declarou Maria, determinada. E nesse momento, ela se lançou para o desconhecido. Sabendo que o que encontraria poderia ser a resposta que tanto procurava, mas também revelaria tudo que ela não estava pronta para enfrentar. A verdade aguardava nas chamas e Maria estava prestes a se deparar com ela. O que ela descobriria no meio daquele inferno poderia mudar não só sua vida, mas também o amor que ela ainda nutria. Maria e Paulo correram em direção ao edifício em chamas. Os gritos ao redor se misturavam à fumaça que já cobrira tudo com seu manto negro.
O calor era intenso, e Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias, mas a imagem de Carlos e a suposta amante ficavam mais vívidas a cada passo. O que ela faria se encontrasse a mulher? A raiva julgava, mas o amor a puxava para frente. Ao chegarem à entrada, a porta estava entreaberta, e eles puderam ver as chamas dançarem ferozmente lá dentro. Paulo hesitou um momento, suas mãos tremiam em um misto de medo e determinação. Você tem certeza disso, Maria? É perigoso, ele perguntou, a preocupação em sua voz soando mais forte que o barulho do fogo. Não. Eu não posso parar agora, Paulo. Preciso entender. Se ela está lá, eu não a deixarei para trás, não importa o que aconteça, respondia Maria, determinada a enfrentar qualquer verdade que estivesse por vir. Com um aceno de cabeça, Paulo se juntou a ela, ambos entrando no edifício em tremer. A visibilidade era quase nula, e cada passo parecia um desafio em meio à fumaça que sufocava. Maria prendeu a respiração enquanto tentava delimitar sua busca, focando apenas no que poderia encontrar. Vamos separando. Eu vou para a esquerda, você vai para a direita, sugeriu Paulo, antes que ela tivesse tempo de contestar. Ela sabia que não havia escolha, a urgência do momento exigia ações diretas. Os dois seguiram por corredores escuros, o crepitar das chamas se tornando um som quase contínuo. A cada movimento, Maria sentia o peso de suas emoções, e sua mente se enchia de imagens de Carlos, rindo e abraçando-a como se fossem inseparáveis. Agora, ela lutava contra a possibilidade de tudo ter sido uma farsa. De repente, um grito agudo cortou o ar. Maria congelou. Era uma voz feminina, cheia de pânico. Em um impulso, ela começou a correr novamente, a direção da voz a guiava. O coração batia forte em seu peito, cada batida uma lembrança do que estava em jogo. Maria, espere. Não se afaste. Gritou Paulo atrás dela, mas a voz dele já se perdia no turbilhão de sentimentos e fumaça. O objetivo a impedia de pensar em qualquer consequência. Ela precisava encontrar a mulher que poderia ameaçar seu amor. Maria virou uma esquina com pressa e viu uma porta entreaberta. O grito se elevava de dentro. Sem hesitar, ela atravessou a entrada, encontrando uma sala quase completamente tomada pelas chamas. E ali, em meio ao fogo, uma mulher se debatendo, cercada pelo calor sufocante e pela fumaça. Era ela. A amante de Carlos. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher, com longos cabelos castanhos, estava presa sob uma grade de metal que parecia ter caído. Tremendo de medo, ela olhou para Maria com desespero em seus olhos. Ajuda! Eu não posso sair daqui, gritou a mulher, e o tempo parou por um instante. Maria se viu dividida entre a raiva e a compaixão. A decisão de ajudar poderia significar aceitar que Carlos tinha sido desleal, que suas dúvidas estavam corretas. Mas, no fundo, ela não podia deixar uma pessoa para morrer, independente de quem fosse. Vou te ajudar, gritou Maria, avançando para a grade, que parecia inútil contra as chamas. Fique calma. Paulo, onde você está? Então ouviu os passos de Paulo, ofegante, chegando atrás dela. Maria, cuidado. Não podemos ficar aqui, e a urgência na voz dele a lembrou do tempo pressionando. Precisamos tirar ela daqui. Maria gritou, percebendo que a mulher também tinha uma vida. A raiva era uma chama própria, queimando dentro dela, mas a empatia, a compaixão, estava fazendo contraponto. Sem perder tempo, os três se uniram para empurrar a grade. A fumaça ardente invadia suas narinas, mas a força da solidariedade os impulsionava. E naquele momento, ao sentir o calor nas costas e a vida pulsando em torno dela, Maria percebeu que seu mundo estava prestes a mudar radicalmente, independentemente do que acontecesse a seguir. Mas o que a esperava quando finalmente saíssem dali? Carlos a aguardava do lado de fora, assim como a verdade que poderia se revelar bem ali nas chamas. E a pergunta que ficou pairando no ar não era só sobre a amante. Seria a confiança entre eles capaz de resistir ao que descobririam? O calor aumentava, e a fumaça espessa quase a cegava. Maria esperava que o esforço valesse a pena. A grade não cedia, mas ela e Paulo se lançavam com toda a força, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte. Era. A vida da mulher estava ali, ameaçada pelas chamas crescentes. Mais rápido, Maria! Paulo gritou, sua voz sufocada pelo pânico. O olhar desesperado da mulher tinha um poder avassalador. Era como se o tempo voasse, e cada segundo contasse. Com um último empurrão combinado, a grade finalmente cedeu e caiu para o lado. A mulher se libertou, e um grito coletivo de alívio escapou de seus lábios.
Mas o momento de triunfo foi interrompido pelo calor que parecia chicotear as costas de Maria. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos para a saída, ordenou, puxando a mulher pela mão. Paulo a seguiu, a angústia fazendo seus pés pesarem. Enquanto corriam, as chamas rodeavam mais intensamente o corredor. Maria olhou para trás e viu a sala que acabaram de deixar, o fogo consumindo tudo com fúria crescente. A visão a fez acelerar ainda mais. Tá tudo bem? Você se machucou? Perguntou Paulo, focando em Maria, mas os olhos dela estavam fixos na mulher que o seguia, trêmula e assustada. O que você estava fazendo aqui? Maria não conseguiu conter a curiosidade, misturada à raiva. A mulher olhou para baixo, um brilho de vergonha atravessando seu olhar, e Maria sentiu um aperto no coração. Eu estava procurando Carlos. Ele disse que estava aqui, respondeu a amante de forma hesitante, como se cada palavra fosse um peso carregado de culpa. O nome dele reverberou na mente de Maria, como um eco ensurdecedor. Carlos. Ele também está aqui? A pergunta saiu da boca de Maria antes que ela pudesse se conter. A mulher meneou a cabeça, os olhos arregalados, a pavorosa realidade começando a se formar. Ele estava na cobertura. Eu o vi com outra mulher, ela balbuciou. O mundo ali fora, e as chamas em volta, pareciam ter congelado quando cada uma daquelas palavras chegou a Maria. Outra mulher? Ela sentiu uma onda de frustração e dor, prontos para explodir. Carlos tinha feito mais do que traí-la, ele a deixará presa em um labirinto de mentiras. Era um momento de grande traição, não apenas por parte da amante, mas também do homem que ela amava. Mas antes que pudesse reagir, Paulo puxou Maria para a frente. Não podemos parar. Vamos. Eles direcionaram-se para uma janela de emergência que encontraram a alguns metros. Mais uma vez, o tempo era contra eles. Maria sentiu o coração disparar enquanto avançavam. As chamas rosnavam, famintas. Elas estavam mais próximas agora, uma onda de calor quase lhe queimava o rosto. Com um movimento rápido, Paulo quebrou o vidro. O estalo foi ensurdecedor, como um tiro ecoando em seus ouvidos. Vamos! Agora! Ele exclamou, ajudando a mulher a saltar primeiro. Maria hesitou, balançando entre a decisão de ficar ou continuar. A raiva ainda queimava dentro dela, a dor misturada ao terror do momento. Aquele era o momento que mudaria tudo, mas a que custo? Quando Maria finalmente pulou, a adrenalina ativou cada célula do seu corpo. Caiu em uma espécie de poça de água, mas o impacto foi quase nulo em comparação com a troca de sentimentos que fervilhava dentro dela. Desembarcando do horror, as sirenes dos bombeiros já podiam ser ouvidas, e a rua ficou ainda mais intensa com a chegada dos uniformes. E naquele instante, Maria se virou, pronta para encarar a mulher que, por mais trágica que fosse a situação, não era a única a ter seu mundo virado do avesso. O que nós vamos fazer agora? Questionou, a voz trêmula entre expectativa e o desespero. Era um novo começo? Ou apenas o fim de um ciclo de mentiras? O olhar da amante respondia por ela, e Maria sabia que mais segredos estavam por vir. A verdade começava a emergir, não apenas sobre Carlos, mas sobre tudo que ela acreditou. Que mais aguardava na curva da vida, em meio às chamas que agora se dissipavam atrás dela? Maria ainda tremia, mas a sensação do frio da água a trouxe de volta à realidade. O alívio de estar fora do prédio em chamas era palpável, mas as chamas dentro de seu coração permaneciam acesas. Olhando para a mulher que havia libertado, uma mistura de compaixão e frustração a invadiu. A jagunçada revelação de que Carlos estava com outra mulher a fez questionar tudo o que construíra ao longo dos anos. O que você quer fazer agora? Repetiu, sem saber exatamente o que esperar. A mulher hesitou, a expressão confusa e aterrorizada indicava que a verdade ainda não tinha se assentado em sua mente. Eu não sei. Eu só queria vê-lo. A voz da amante soava como um sussurro sofrido. Maria não pôde conter a raiva que ressurgiu. Como alguém poderia amar e ainda assim machucar outra pessoa daquela forma? Amar não é isso. Maria respondeu com firmeza, o coração pulsando desgostoso. Você sabia que ele estava com outra, mas mesmo assim insistiu em procurá-lo? As lágrimas escorriam pela face da mulher. Pela primeira vez, Maria pôde ver um vislumbre de fragilidade e arrependimento. Ele me enganou também. A amante murmurou, a dor em sua voz agora soando honesta. E foi com aquele reconhecimento que Maria sentiu um pequeno raio de compreensão. Elas não eram apenas rivais, estavam unidas por um amor transformado em mentira. As sirenes agora não eram mais um som distante.
Os bombeiros começavam a montá-los, preparando-se para entrar e controlar o incêndio que devorava o prédio onde tudo havia acontecido. Uma sensação de impotência a invadiu. Enquanto eles salvavam o que restava da estrutura, Maria tentava salvar o que restava de sua dignidade. Maria! Paulo gritou, aproximando-se e puxando-a pela mão. Ele parecia exausto, mas seus olhos estavam ardendo com a intensidade do que acabaram de viver. Precisamos nos afastar. Mas e quanto a ela? Maria apontou para a mulher que ainda estava paralisada e ensopada. O olhar desesperado da mulher também buscava por ajuda. Ela precisa de atenção médica, Paulo insistiu, olhando para os bombeiros que já estavam se aproximando. Você já fez o suficiente por hoje. O bombeiro que se aproximou teve um olhar sério. Você está bem? Perguntou a Maria, sua voz grave carregando um tom protetor. A adrenalina fazia sentir-se um pouco tonta, mas uma força interior emergia, como se o que havia acontecido a preparasse para enfrentar a tempestade à sua frente. E a mulher? Maria não conseguia desviar o olhar dela. A realidade começou a fazê-la sentir as emoções em um turbilhão. De uma traição se formava um novo pacto entre elas. Neste exato momento, Maria soube que sua vida havia mudado irreversivelmente. Ela precisará ser cuidada. Vamos deixá-la aqui com os bombeiros. Você deve se cuidar também. Venha comigo, Paulo pediu, agora mais gentil. Mas Maria ainda hesitava, sentindo que deveria fazer mais por aquela mulher que, mesmo sendo um instrumento de dor, também enfrentava a mesma tempestade interna. Enquanto os bombeiros conduziam a mulher para a segurança, um pensamento forte a atravessou. Se Carlos não estava ali, talvez houvesse uma redenção na dor, uma oportunidade de transformação. Vocês são os verdadeiros heróis, a mulher murmurou, o olhar fixo nos bombeiros, e Maria reconheceu que havia força até na fraqueza. Eu não posso esquecer, não assim, Maria sussurrou para si mesma, totalizando o dilema de seguir em frente ou olhar para trás. E naquele instante, uma nova perspectiva se formou. Com a fumaça ainda impregnada no ar e o silêncio sufocante ressoando por trás das sirenes, ela sabia que sua vida ainda tinha muitas chamas para enfrentar. O que seria preciso fazer para se libertar da sua própria dor? Enquanto se afastavam, uma pergunta ecoou em sua mente. Carlos poderia ainda ser salvo, ou ela mesma estava perdida? Maria sentiu o peso da situação apertar seu peito enquanto seguia Paulo. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, uma lembrança pungente dos sonhos que pareciam agora em chamas. As sirenes tinham se tornado uma trilha sonora constante, acompanhando seu coração agitado. O que antes era um dia comum agora parecia ser o início de um novo e inexplorado território. As ruas estavam começando a se encher de curiosos, todos com olhares ansiosos e perguntas silenciosas. Maria não se importava com isso. Sua mente fervilhava com as imagens daquela mulher, tão vulnerável e frágil, mas também um reflexo de sua própria dor. O que ela faria agora? Maria, é melhor se afastar. A situação está se complicando, Paulo disse, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. Ele a puxou para um canto mais calmo, longe dos olhos curiosos. Você precisa de um tempo para processar tudo isso. As palavras dele soavam sensatas, mas a indignação ainda ardiam dentro dela. Carlos era o culpado, mas agora havia também uma estranha conexão com aquela mulher. Como poderia se afastar e deixar tudo isso se desenrolar sem entender? Eu não posso simplesmente sumir. O que acontece com ela? E com Carlos? Eu preciso saber, insistiu Maria, a determinação crescendo. Paulo olhou para ela, compreendendo que o que quer que ela estivesse passando não era algo que poderia ser facilmente esquecido. Diante dela, o vício que estava se formando em um amor não correspondido continuava a queimar como as chamas que destruíram seu lar. Por um momento, uma ideia atrevida surgiu em sua mente. Se um amor podia ser corrosivo, talvez, então, a responsabilidade fosse de todos. Isso era liberdade ou apenas mais uma prisão? Vou até o hospital, disse, sua voz firme. Paulo hesitou, mas Maria percebeu o brilho de admiração em seus olhos. Ele não estava apenas preocupado, mas também respeitava sua decisão. Se é isso que você realmente quer fazer, vou com você, respondeu, finalmente cedendo. Tinha algo naquele tom resoluto que a fazia sentir que ainda havia esperança. Enquanto caminhavam, as nuvens se acumulavam no céu, e um vento gélido começou a soprar. Dentro dela, no entanto, havia uma tempestade mais intensa. Chegar ao hospital não seria apenas sobre a mulher que havia sido resgatada, mas também sobre seu próprio resgate. Ao entrarem, o ambiente era uma mistura de precedores e esperanças. Pessoas se moviam apressadas, rostos angustiados e outros aliviados.
Maria sentiu uma onda de emoção, lembrando de quantas vezes já havia esperado notícias, de quantas vezes o medo a havia paralisado. Espere aqui, Paulo pediu e, ao se afastar, Maria se viu sozinha, cercada por uma atmosfera densa. Ela encostou-se na parede fria e fechou os olhos, tentando silenciar o turbilhão de pensamentos. Subitamente, um grito de dor a trouxe de volta. Era a mulher, ensanguentada e desorientada, sendo levada em uma maca. O semblante de alguém que havia perdido tudo, e Maria sentiu um impulso irreprimível. Sem pensar, foi atrás dela. Não, espere! Ela gritou, correndo pelos corredores do hospital. Onde estava seu controle? O que a fazia querer se expor novamente à dor? Mas, no fundo, Maria sabia. Estava em busca de respostas. Enfim, à porta da sala de emergência, um médico saiu e parou olhar para a expressão de Maria. Você conhece a paciente? Nesse instante, Maria percebeu que a decisão de confrontar seu passado poderia causar uma mudança irreversível em seu futuro. Sim, eu. Hesitou, as palavras em sua garganta. A vida estava prestes a revelar segredos que ela não estava pronta para ouvir. E a culpa começava a se mesclar com um desejo inexplicável por justiça. O médico a olhou com compaixão, como se soubesse que ela estava à beira de um abismo emocional. E o que estava por vir talvez transformasse tudo, novamente. Ela precisa de um familiar, disse o médico, olhando para Maria com a sinceridade de quem já vira muitas dessas histórias. No fundo do coração, Maria percebeu que talvez o perdão fosse o caminho para a cura. Mas até onde iria para encontrá-lo? No hospital, a tensão pairava no ar como uma sombra inquietante. Maria olhou para a porta da sala de emergência, a incerteza apertando seu peito, enquanto lembranças de Carlos invadiam seus pensamentos. O que ele havia feito? E como poderia ser capaz de amar alguém que a traiu tão cruelmente? Maria? A voz suave de Paulo interrompeu seu turbilhão. Ele se aproximou com um semblante preocupado, mas firme. Você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui com você. Ela respirou fundo, lembrando-se do incêndio, da mulher presa entre as chamas. Mesmo que quisesse a verdade sobre Carlos, uma parte dela ansiava por fechar aquele capítulo de dor. Eu preciso saber, Paulo. Preciso entender por que ele fez isso comigo, com ela. Com a determinação crescendo, ela se virou para o médico, um homem idoso de olhos gentis. Quem é ela para o Carlos? Maria perguntou, sua voz ressoando com um misto de dor e raiva. Eu preciso saber. O médico hesitou por um momento, observando a expressão angustiada de Maria. Ela se chama Juliana. E o que aconteceu aqui foi complicado. Estamos cuidando dela, mas chegar à verdade sobre seu estado emocional pode levar tempo. Maria sentiu sua respiração falhar. Juliana. O nome soava como uma faca, cortando suas esperanças. Mas havia algo de importante naquele momento, algo que exigia ser confrontado. Eu quero vê-la, declarou, irrevogável. Eu preciso entender o que está acontecendo. Os olhos do médico brilharam com uma centelha de entendimento. Esperamos que ela se recupere, mas não pode ser fácil para você, Maria. Não é fácil para ninguém, respondeu ela, repleta de uma força nova. Se há alguma verdade a ser revelada, que ela seja agora. O médico acenou, abrindo a porta da sala onde Juliana estava. Maria hesitou por um momento, mas então, armada de coragem, entrou. A visão não poderia ser mais oposta à mulher atenta e confiante que conhecia de ouvidos. Juliana estava deitada, pálida e com marcas de dor em seu rosto, respirando com dificuldade. Juliana, começou Maria, sentindo um nó se formar em sua garganta. Maria, desculpe por tudo. A voz de Juliana era um sussurro trêmulo, mas a sinceridade em seus olhos era inegável. Eu não sabia que era você. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Você não está sozinha nessa, sabia? Maria respondeu, sua própria dor se transformando em compaixão. Ambas temos que enfrentar a verdade. Juliana olhou para baixo, as lágrimas se acumulando. Carlos, ele me trouxe aqui, disse que precisava de mim, mas eu não sabia que estava machucando você. O coração de Maria se apertou de novo. Ele te enganou. Ele me enganou. E mesmo que não possamos mudar o passado, precisamos encontrar um caminho para o futuro. Enquanto as duas mulheres se encaravam, uma conexão começou a se formar, embora frágil. No contexto daquela dor imensa, havia um fio de esperança e compreensão mútua. Maria entendeu que o perdão e a cura poderiam estar dentro dela, mas sua jornada não terminaria ali. Escuta, disse Maria, quero que você se recupere.
Muitos têm suas histórias emaranhadas, mas agora temos a chance de reescrevê-las. Estaremos aqui uma para a outra. Juliana assentiu, e em seus olhos se via uma nova determinação. Assim, o entendimento se solidificou entre elas, algo quase mágico no meio da dor. Ambas estavam se desprendendo do fardo do passado, assim como as chamas haviam queimado que era desnecessário. Ao sair, Maria sentiu uma nova leveza. Ela ainda enfrentaria Carlos, mas agora, com aquela força renovada e a amizade inesperada de Juliana. Paulo estava esperando do lado de fora, um olhar que misturava admiração e um respeito silencioso. E então, Paulo perguntou, e Maria percebeu que não havia necessidade de palavras. Entre elas estava um acordo silencioso, um entendimento de que a dor não precisa ser enfrentada sozinha. Estou pronta para confrontar Carlos, declarou, com firmeza. Havia em sua voz uma determinação que havia sido forjada entre as chamas e os desafios da vida. Vamos juntos, Paulo respondeu. A empatia no olhar dele era um bálsamo que encorajava ainda mais. Naquele dia, Maria descobriu que, mesmo no caos, é possível encontrar uma nova forma de amor. Não era só o amor que um dia teve por Carlos. Havia um amor mais abrangente e poderoso se formando ali, um amor à verdade, à compaixão e à nova amizade. Quebrando as correntes que prendiam a dor, Maria estava pronta para erguer-se e reescrever sua história. E assim, com passos firmes e um coração decidido, Maria seguiu em frente. O fogo pode cessar, mas as chamas da esperança e da verdade sempre vencerão. Agora, mais do que nunca, isto é um chamado para você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e faça seu apoio ser ouvido. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho que parte o coração, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.